Você sabe o que é charcutaria? Esse é o nome do conjunto de técnicas que fazem presuntos, salames, linguiças, salsichas, sejam curados, defumados, salgados, entre outros. A charcutaria é um dos mais antigos métodos de produção de alimentos e foi muito importante na história da humanidade. Como surgiu para preservar carne sem refrigeração, isso permitiu que as pessoas sobrevivessem em períodos de escassez de comida. As técnicas são antigas e muito tradicionais, e fazem produtos de sabores característicos e bastante apreciados. Hoje a gente fala sobre isso e aprende um tagliatelle alla boscaiola. Aqui na Chácara Chiari são mais de 40 anos de pesquisa e tradição na produção de presuntos e salames crus, tanto curados como defumados. Vim aqui conversar com o seu Carlos Chiari e saber mais um pouco desse trabalho. Chiari, um prazer vir aqui conhecer um pouquinho do seu trabalho. Para começar, me conta como é que começou a sua história na salumeria? Pois é, a história começou há muitos anos atrás, praticamente 40 anos atrás, em que a gente fazia defumado. Comecei por interesse, por gostar, comecei a fazer defumados. E naquela época, como não tinha muita informação, eu fui fazendo autodidatamente e por experiências. Tentativa e erro? Tentativa e erro, literalmente. Há 15, 20 anos atrás, e aí já com mais informações e tudo mais, eu fui descobrir que defumado era diferente de curado. Eram dois processos, né, de produção de presunto. Um feito no calor, que é fumaça e calor, e outro é feito no frio. E esse feito no frio é que são os presuntos europeus, italianos, espanhóis, e que são apreciados no mundo e conhecidos como presuntos crus. O fato de chamar cru não quer dizer que é carne crua, não é carpaccio. Ele foi submetido a temperaturas, a temperos e sal, como conservante e aromatizante. Então essa é que é a grande diferença. E tudo começou por curiosidade mesmo, interesse, gosto. Você lembra da primeira peça que você preparou? Pois é, dos defumados eu já não tenho assim, uma lembrança muito definida, não. Eu lembro que foi um longo período de experimentos e tal. Mas uma sensação que fica na minha cabeça é quando eu fiz o primeiro presunto cru, que na Europa chamaria presunto de Parma, né? Esse eu tenho o cheiro, o aroma dele, na hora que eu cortei, eu sei exatamente a sensação que eu tive quando eu percebi, agora deu certo. Esse vai ficar guardado para o resto da vida. Legal, legal. E quais produtos vocês desenvolvem aqui na Salumeria Chiari? Dentro da linha dos defumados, são 5 produtos. 2 bovinos, que é pastrame e picanha, e 3 suínos. Presunto pata branca, que é um presunto defumado, o lombo e a copa defumada. Na linha dos curados, são 5 também. O presunto cru, né, que chamaria o presunto de Parma, o culatello, o capocollo, o speck e o salame italiano. Essa maneira de vocês produzirem aqui se assemelha a como se faz na Europa, por exemplo? É parecido? É a mesma técnica ou não? Pois é a mesma técnica se você for considerar que para defumar você precisa da associação de calor e fogo, calor e fumaça, e temperatura baixa e tempero e sal para fazer a cura. Agora, nós tivemos que fazer algumas adaptações por causa da matéria-prima e do clima do Brasil. Não é exatamente o mesmo processo. Cada um teve que ser adaptado em função das características do nosso país. E o resultado final é bem parecido? O resultado é muito parecido. A ponto de eu ter já recebido italiano aqui, falando que estava vindo aqui porque ele era um italiano com nostalgia. Ele estava com saudade do presunto que ele comia na Europa, entendeu?
Então a referência que as pessoas têm feito é que é muito semelhante aos presuntos europeus. Conta para mim um pouquinho de como é que funciona o processo de defumação e de cura desses presuntos. Como é que começa até a gente ter um produto como esse que está aqui na mesa? Então vamos começar pelos defumados, que é o mais simples e mais rápido, né? Então você tem que comprar carne e essa compra é extremamente fundamental, em que eu preciso de controle de peso, temperatura e pH. E desses 3 itens, o pH é o mais importante, porque é ele que determina o índice de sofrimento do animal. Se ele tiver com pH acima de 5,8, determina que o animal sofreu para morrer. Então ele vai estar contaminado, né, com tudo que é proveniente do medo, da raiva, do transporte mal feito, do abate mal feito e tudo mais. E não vai dar um produto de qualidade. Então essa é uma característica comum para os 2 produtos. Fora disso, cada um tem o seu formato e seu tempero. É igual você falou, é uma receita mesmo. Você tem que ter uma receita para fazer determinados produtos. E um formato. Cada um tem o seu formato obrigatório. O culatelo, por exemplo, que é um produto feito na região de Zibello, que é uma cidadezinha acima de Parma, que chama Culatelo di Zibello, ele tem que ter obrigatoriamente o formato de pera. Se ele não tiver o formato de pera, ele não pode ser chamado culatelo. Copa já tem um formato semelhante a um provolone, né, que você tem que também amarrar e fazer aquele formato mais alongado para caracterizar ele. Então os defumados você compra com essas características de matéria-prima e deixa no tempero. Nesse tempero pode ser a seco e úmido, na salmoura ou só por contato. Depois desse período de cura, de tempero, você leva para o calor, num forno defumador, geralmente envolvido com um filtro de papel celofane, e deixa um determinado número de horas com esse papel e depois sem o papel. A função dessas últimas horas de finalização é para fixar cor e aroma de fumaça. E o filtro tem o objetivo de não deixar que o produto fique enfumaçado, que é muito diferente do que defumado. Já os crus são um pouquinho mais demorados, né? Você coloca por contato, nesse processo é proibido qualquer tipo de injeção ou de salmoura, é simplesmente contato. Então dentro do curado do defumado, você pode ter salmoura, injeção e seco, só contato. Nos curados você tem que ter obrigatoriamente só contato. E aí fica uma semana para baixo, uma semana para cima, uma semana para baixo, uma semana para cima. São 30 dias em que o presunto vai ser temperado por gravidade. A hora que você vira, por gravidade o tempero chega até o final dele. Na semana seguinte ele vai de novo, por gravidade, passar por toda a carne, entendeu? E depois entra para uma câmara fria com controle de temperatura e umidade, e aí vai depender da espessura e do tamanho. O nosso salame leva 3 meses para ficar pronto. O presunto de Parma, o speck, leva no mínimo 1 ano. E nós estamos desenvolvendo uma experiência agora com o que a gente chama da linha ouro, que é com a cura de 2 anos. Então, dentro desse processo, desses 2 processos, o que caracteriza mesmo é o calor para defumação e o frio para cura. E como é que vocês sabem que o produto está pronto? Pois o defumado período, é tempo. Em função da espessura da carne, você já sabe a quantidade de período que tem. Demora mais ou menos quanto tempo defumado? Vai depender da espessura, dependendo da espessura, como eu disse, de algumas horas ou alguns dias. Um presunto pata branca, por exemplo, que a gente faz ele inteiro, com pernil inteiro, são 15 dias de defumação, né? Então isso tudo vai depender da espessura mesmo do produto que você quer fazer. O pustanhado leva um pouquinho mais de tempo, porque eu preciso que ele fique bem sequinho.
né? Apesar dele ser fino, ele fica mais tempo do que uma copa, do que um lombo ou um pastrame. Então vai depender mesmo da espessura do produto que você quer fazer. E com os curados? E os curados é o tempo também, e principalmente com a utilização de um instrumento que eu considero um dos primeiros instrumentos de controle de qualidade desenvolvido pelo homem, que é uma agulha de osso de cavalo, que você enfia a agulha e sente o cheiro do produto. E aí com esse olfato, com a utilização do olfato, você vai acompanhar a evolução dele. Você sabe tecnicamente que todos eles precisam de um determinado tempo, mas pode passar, menos, ele não vai ficar pronto. Conta pra gente um pouquinho do que tem aqui nesse prato. Pois é, então aqui nós temos 3 produtos defumados e 3 produtos curados. Então vamos começar com os defumados. Aqui é a copa defumada, feita com a cabeça do lombo. Aqui o lombo defumado, que é feito com o lombo. E aqui o pastrame italiano, que é feito com patinho. Então é um presunto defumado de carne bovina e 2 de carne suína. E aqui no meio, a parte central, o salame, lá o prosciutto crudo, que é o Parma, né? Que seria o Parma, e aqui o speck. E a diferença deles, né, apesar de ser muito parecidos, porque é feito com o mesmo pernil traseiro, o Parma é temperado só com sal e o speck é temperado com 12 especiarias. Então, quando nós formos degustar, vocês vão sentir aromas. E eu convido vocês a fazer isso, entendeu? Apesar de que no Brasil cheirar comida tem um aspecto um pouco pejorativo, né? Nós não estamos procurando cheiro ruim, nós estamos querendo apreciar, usar um dos sentidos para sentir o aroma. E aí vai ser facilmente identificada a diferença de cada um deles. Aqui é a sala de manipulação, onde a gente recebe a carne por aquele óculo ali e manipula a carne. Daqui vai passar para a câmara fria, onde a gente já coloca o produto para curar. Então, como eu estava falando sobre o Penicillium naugiovense, é esse fungo branco que é necessário e obrigatório em qualquer presunto italiano. E o culatello que eu estava falando, ele tem que ter obrigatoriamente esse formato de pera, senão ele não pode ser chamado de culatello. Ali o presunto cru e aqui o speck. Aqui que a gente pode aproveitar e mostrar para vocês o nosso instrumento de controle de qualidade olfativo. Eu vou introduzir esse osso em pontos específicos, sentir o aroma e ele já perdeu o aroma. Imediatamente eu posso pegar um outro com o mesmo instrumento e sentir o aroma dele. Então isso que é a grande utilidade desse instrumento. Você consegue com um único instrumento ver toda a sua produção.